Hoje do meu lado eu estou com uma das air fryers mais curiosas do mercado atualmente. Esta é a Mallory Chef Duo Air Fryer, mas também pode ser uma boca de fogão. Eu sou Cirilo Cavalli e agora vamos passar por todos os detalhes da avaliação dela e comparar com todas as air fryers que já avaliamos por aqui. Vamos lá? Antes de eu começar a passar por todos os detalhes do produto, vale vocês entenderem o que tem aqui. Basicamente tem uma panela com tampa, um descanso de panela, uma cuba de vidro com grade e uma peça superior aqui que é rotacionável para poder colocar a panela sobre ela. Por isso que realmente ela é duas funções e já vamos passar por todos os detalhes do que cada um desses conjuntos entregam. Interessante que a Mallory está cada vez mais ousada em trazer produtos diferentes. Essa air fryer com jarra de vidro tem mais um modelo anterior e ele não era duas funções, mas muito similar nesse conjunto, exceto a grade que lá é um pouco mais estilo tradicional gradinha. Aqui é aço expandido, já vamos passar por esses detalhes, mas o conjunto de acesso duplo é só aqui. O conjunto sai do tradicional em vários aspectos. A cuba de vidro é algo que estão explorando mais, mas não tem muitas empresas trabalhando com isso. E a cavidade vazada, aqui a gente tem um espaço totalmente aberto, muito diferente das cavidades tradicionais de air fryers. No geral, o conjunto está bem feito, o corpo em si é em preto lustroso, plástico mole, vai riscar com facilidade. No topo é liso e é uma área prática para você guardar tudo junto, então é interessante nesse sentido. A peça de vidro é bem grossa, o que é bom para durabilidade, o que é ruim para o manuseio. Uma peça de quase 2 kg aqui, pense isso somando com alimentos dentro, o quanto vai ser chatinho de manusear. Agora a panela aqui é uma peça de alumínio com antiaderente na parte externa e na parte interna, bem acabada. Interessante que colocaram bordas de borracha ao redor para facilitar quando manuseando a peça quente. A tampa é em vidro, bem feitinha, com uma borda em inox, veste bem aqui no conjunto. E esse suporte que vai ser importante para a peça em alumínio e para a peça de vidro, e diria até mais para essa peça de vidro, porque, pessoal, mesmo que ela seja extremamente grossa, choque térmico pode quebrar. Então, vai colocar sobre uma pedra? Tem que colocar o descanso. Vai colocar sobre um vidro? Tem que colocar o descanso. Tem que sempre lembrar que essa peça precisa vir junto com o vidro quando transportando e colocando sobre uma superfície. Internamente, a grade de aço inox expandido está bem feita, tem uma conformação diferente que cria um efeito na grade em si. Ela tem um cantinho aqui para você de repente pegar com um garfo, mas é uma peça solta, ela vai cair, então é algo que tem que se preparar quando estiver de repente largando batata frita sobre uma bacia, a peça vai vir junto. No conjunto em si, essa área de você manipular entre air fryer e panela é muito boa, muito prática. Tem uma trava aqui do lado, assim que você rotaciona e solta o dedo, ela fica muito bem travada para você colocar a panela sobre ela. Tem uma borracha ao redor, que de repente ajuda a conter um pouco do calor, não ficar tão quente ao redor dessas áreas, mas não veda. Se transbordar alguma coisa por aqui, vai acabar na parte interna. E aqui, pessoal, é muito similar a uma air fryer comum. Você tem a resistência, você tem o ventilador, e nessa ainda mais você tem uma proteção do ventilador, tem uma grade aqui por baixo. Não sei exatamente por que colocaram essa grade aqui por baixo, dificulta ainda mais a limpeza por completo. Pensando bem, numa air fryer como essa fica mais fácil você ter acessos por aqui, mas com essa grade dificultou. Aço galvanizado, muito similar às air fryers que estão no mercado atualmente, nada demais. A chaminé fica na lateral, muito diferente das air fryers atualmente, que ficam atrás. Isso é porque você fica virando para lá e para cá. Você precisa ter um respiro num lugar diferente. Legal que eles fizeram uma parte do design onde fica em pé a logo e o modelo aqui,
e quando você vira, é a mesma coisa. Agradou no geral e também agradou o painel. Apesar de simples, pequenininho, tem uma boa leitura e a comunicação dele com o usuário está interessante. Esse ângulo deixa mais visível tudo. Deixa eu virar aqui para a gente passar por alguns detalhes. 6 programas, mais um programa Do It Yourself, ou seja, liberdade total para programar tempo e temperatura. Nos programas disponíveis, limitam a temperatura, mas trabalhando em temperaturas mais altas. O que é normal, gente, você vai fritar, normalmente você vai trabalhar em temperaturas mais altas. Assim mesmo, quando você vai no Do It Yourself, você pode colocar uma temperatura bem baixa, até 40 graus. O que incomodou é que, quando você liga o produto, a primeira coisa que você tem que fazer é acionar o menu. E aí você pode transitar entre os diversos programas. E o Do It Yourself é o último. Ou seja, quando eu ligo o produto, ele não deixou ligar agora porque ele tem um botãozinho aqui embaixo que precisa ter a tigela aqui para ligar. É uma segurança, mas como vocês viram, é um botão muito simples. Eu posso segurar aqui o botão e fazer tudo acontecer. Ou seja, tem que ter um cuidado extra, que uma criança facilmente consegue acionar isso aqui de bobeira e botar para funcionar. Deixa eu desligar e falar de novo daquilo que eu estou querendo falar. Ela fica com o ventilador ligado, muitas vezes quando você desliga. Nesse caso acho que não estava quente, ela desligou. Quando eu aperto o botão, vejo que está todos os programas disponíveis. Eu não consigo aumentar ou baixar temperatura, mesmo que eu queira optar entre elas. Eu obrigatoriamente tenho que apertar no menu. Aí sim eu posso transitar entre as diversas temperaturas, os diversos tempos. 60 minutos é o tempo máximo. E aí sim posso ligar. Claro que tem que estar a tigela ali. Daí aqui eu dou play, no mesmo botão que liga e desliga. Simples, mas chatinho, porque quando eu quero botar a temperatura que eu quiser e de repente uma temperatura mais baixa, eu tenho que transitar entre o menu inteiro para daí chegar na opção do Do It Yourself. A tigela em si agrada, ela não tem nada de plástico por dentro, ou seja, porque eles preocupados em contato plástico, aqui não tem nada, é só vidro e aço inox. É bem estável essa peça, bem fixa. O único problema somente é que ela é pesada. Quando ela está encaixada aqui, ela fica bem fixa. Tem um jogo, mas tem alguns dentinhos que travam ela na posição. Toda essa base é um plástico mais rígido que suporta temperaturas altas. Algo importante para saber, ela tem uma fresta aqui. Ela não está vedada nessa área, ou seja, tem vazamento de ar pelos cantos e pela lateral natural da chaminé. Em termos de volume, o conjunto tem 4 litros, considerando a tigela inteira. Muito diferente da declaração deles de 5,5. Aqui vem uma malandragem. Essa panela aqui, somada com a tigela, vai dar 5,5. Porém, você nunca vai usar essas duas juntas. Então, falta um asterisco bem grande na caixa e na declaração da empresa que essas peças juntas dão 5,5. Volume útil, 3,64, considerando da grade até o topo. Outro ponto importante para saber, o conjunto não tem luz. Eles declaram na caixa que ela tem luz, mas este modelo não tem e não se vê nada de iluminação aqui. Cara, essas coisas é difícil de entender como pode passar pelo design, pelo pessoal de aprovação e colocar um material exposto assim, sem uma informação correta. Agora, na maioria das cozinhas, como é bem iluminado, diria que dá para ver bem o alimento mesmo sem luz. Entra a luz por trás, entra a luz pela frente e a estrutura inteira de vidro dá uma boa visibilidade por dentro. E o desempenho? Como é que é tudo isso aqui? Até impressionou que o consumo foi mais baixo do que eu imaginava. Por quê? Porque tudo está aberto. Imaginava que a gente iria perder mais calor e no geral deu aí 0,71 kWh, que coloca ela na média. Claro, se for comparar ela com outros modelos
menores de 4 litros, que é o volume real do conjunto, ela está acima da média, mas nada alarmante. Quando fazendo batatas fritas, aqui não agradou, gente. Como a gente está trabalhando com uma gradinha, essa gradinha está bem baixa, o movimento não favoreceu. Bastante batata queimada nas pontas e cruas em várias áreas do centro. Além de demorar. Isso ficou mais claro quando fazendo pães de queijo e carne. Fazendo pães de queijo, além de demorar, ficou claro a falta de movimentação, porque embaixo ficou pálido e no topo bem mais dourado. Demorou para crescer, resultado eu diria que tá mais ou menos. Carne, essa deixou bem claro o tempo que demora. Colocando a mesma carne que a gente coloca em todos os produtos, ela levou praticamente 16 minutos para bater o ponto. Em muitos produtos, 10 minutos já é o bastante, e aqui uma disparidade bem grande do topo para a parte de baixo. Ou seja, o conjunto tem um desempenho limitado. Dá para fazer os alimentos? Dá, mas vai ser mais importante movimentar mais, virar os alimentos para garantir uma homogeneidade razoável. Algo que agradou foi o ruído. O conjunto não é muito barulhento, ficou aí com 52 dBA, o que é um bom resultado para um produto que está parcialmente aberto. Mas e no fogão? Como que ela se saiu como uma boca de fogareirozinho? Algo que é importante a gente já falar aqui rapidamente é que a interface muda um pouco quando você vai para a boca de fogão. As temperaturas sobem, elas basicamente vão trabalhar entre 150 e 230 graus e no menu vai ter menos opções do que tem na Air Fryer. A grande diferença nessa condição, você ainda está com a resistência, mas o ventilador é desligado. Então ela realmente vai trabalhar como um fogareirozinho que a gente já testou da Mondial, porém aqui a gente está com 1.500 watts e lá no Mondial era só 1.100 ou 1.200. Claro que é importante a potência em si, mas nesse caso o que importa mais é o quanto o sensor de temperatura tolera subir a temperatura antes dele desligar a resistência. Porque a resistência em si bate 500 graus, mas não dá para o conjunto inteiro bater toda essa temperatura. Então ele fica modulando a temperatura para basicamente ali dentro entregar em torno de 230. Porém, se vai botar água, nesse caso a gente fez o teste fervendo 1 litro de água, demora pra caramba para ferver, mesmo com a tampa colocada aqui, mais mesmo do que o fogareiro da Mondial que tem menor potência, porque aqui ele tolera menos variação de temperatura. Então, não dá para você considerar para muita coisa a boca de fogão aqui. Quando fazendo carne, que aí você vai trabalhar basicamente como uma chapa, ele vai realmente bater 230, até um pouco mais na chapa em si. Mas é importante lembrar que isso aqui é alumínio, ou seja, a troca de calor é gigantesca. Então quando eu jogo uma carne sobre a superfície, mesmo que ela esteja bem quente, a carne vai roubar o calor rapidamente e a chapa vai esfriar. E como aí você tem o ciclo ali embaixo, ela não vai conseguir bater temperaturas muito altas rapidamente. Então você vai acabar mais cozinhando a carne do que fritando. Se tivesse algumas temperaturas um pouco mais altas para atingir aqui, daria um resultado melhor. Então eu diria, o fogareiro está limitado, tanto para fritar quanto para cozinhar. Que acho que nem é o propósito, porque no menu não tem uma opção de cozinhar. Até mesmo que é uma panela pequena, ela tem menos de 5 centímetros de altura, 18 basicamente de largura e profundidade. É uma peça muito similar em termos de largura e profundidade do cesto. E não tem como você colocar outra panela aqui, ela é feita para basicamente isso. Então assim, se você só tem esse conjunto, é flexível para fazer várias coisas, até mais do que Air Fryer. Mas ela não vai entregar grandes resultados, tanto como fogão, quanto como Air Fryer. Agora, eu diria que tem uma vantagem bem grande de ter vidro. Mais robusto na limpeza, vai tranquilamente na lava-louças e não vai ter problemas de sair antiaderente, aqui nunca vai. Dá para você passar bucha do jeito que quiser aqui, difícil até de riscar. Essa peça, bem chata de limpar, porém dá para você botar na lava-louça tranquilamente,
vai aguentar até passar bombril. Então, tem os dois lados. A cavidade aqui, basicamente é inexistente. É só toda a estrutura aberta. Então, também está mais fácil de limpar. Essa peça, toda a parte de baixo aqui, ou de cima, dependendo de como você veja, como fogareiro ou como air fryer, está mais acessível. Porém, essa proteção da ventoinha, não sei porquê, dificultou a limpeza, que poderia ser uma vantagem num conjunto flexível. A panela tem um antiaderente bom, que é igual na parte externa e na parte interna, porém tem que cuidar máximo bucha alaranjada, que até com a bucha azul, que é para antiaderente, ela risca. Mas me agradou a camada, a espessura da camada é boa. E é uma pecinha bem feitinha, não vai ser muito difícil de lavar. Mas não recomendaria colocar essa na lava-louça como a peça de vidro. A tampa simples, inox, tem umas bordas aqui que vão acumular, mas é muito similar a panelas nesse estilo no mercado. O corpo, gente, vai riscar com facilidade. Essa área onde está o painel também, que é uma peça de acrílico simples. Essa área vai aguentar mais. E me agradou toda a estrutura. Gostaria que, de repente, a air fryer inteira fosse feita com esse material, que ele é fosco, não deixa marcas de dedo e transmite robustez. Agora, algo importante para mencionar, como o conjunto é todo aberto, é mais perigoso de se ter contato, principalmente com o cesto. Essa cuba aqui bate mais de 130 graus se você estiver numa temperatura ambiente de 20. Isso é perigoso. Se você tiver com a boca de fogão virada, essa não tem nenhuma proteção. Então, se alguém for botar a mão aqui, vai se queimar. Ou seja, uma unidade que você tem que ter um pouco mais de cuidado quando manuseando e não ter crianças ao redor. Algo que também vale a pena considerar é um tipo de produto que provavelmente vale deixar na bancada. É legal que dá para você deixar tudo junto assim. Digo para deixar na bancada porque é chato de transportar. Tudo aqui está meio solto, você vai ter que carregar meio segurando, não tem espaço para você enrolar o cabo. Por sinal, o cabo de alimentação, 92 centímetros, poderia ser mais longo, até porque é um produto que é interessante deixar na bancada. Gostei dos pés, mantém o conjunto bem estável, nada dessas peças aqui vão soltar, virar à toa. É seguro quando está se usando adequadamente. No geral, pessoal, é um conjunto realmente curioso e funciona tudo. A estrutura está bem feita, a estrutura de vidro pode ser útil até para outras coisas, pela robustez que tem. A empresa não menciona, mas se você tiver, de repente, algo robusto para aguentar calor, vai funcionar. De repente, você gratinar algo aqui dentro. Então, tem sua flexibilidade extra que, de repente, em algumas air fryers não tem. Porém, o desempenho, no máximo, eu diria, razoável. Para aqueles que têm o conjunto, comentem aí o que vocês acham da unidade, a avaliação completa no Detalhei, e aproveitem para entrar no comparativo e ver como ela se saiu em termos de notas perante todas as outras já avaliadas. Por hoje é só, assine o canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!